O batismo é um ritual de apresentação de um sujeito a uma religião, principalmente aquelas de matrizes cristã. Ele marca o nascimento da pessoa para essa nova vida, ou seja, um divisor de águas onde a pessoa está deixando de ter aqueles comportamentos mundanos que são incoerentes com a sua religião e passa a aceitar aquele sagrado, bem como a sua ritualística, seus preceitos, seu fundamentalismo, sua doutrina, como uma nova verdade para a sua vida. Na Igreja Católica, o batismo ainda representa a remissão dos pecados, pois eles entendem uma estrutura de mundo dualista, que é dividida entre céu, inferno, bem e mal e assim por diante. É comum que o sujeito batizado eleja um casal de padrinhos, que vão representar os seus pais e mães de sangue, caso estes venham a faltar no futuro. Ou seja, além de dar testemunha dos padrinhos ali sobre a conversão e aceitação religiosa, os padrinhos assumem, ou deveriam, o papel de estar presente na vida do afilhado, seja em suas necessidades de atenção, seja pela preservação da sua saúde e integridade, acompanhando suas necessidades pessoais e etc. Mas infelizmente a gente sabe que hoje em dia esse título de padrinho, na maioria das vezes, fica presente apenas ali no dia do batizado. Tem padrinho que na verdade não está nem aí para o seu afilhado. Eu mesmo poderia abrir aqui uma live falando sobre isso, sobre o papel dos padrinhos de casamento, padrinhos do batizado, padrinhos da coroação, enfim. Mas esse a gente deixa para um outro momento. Vamos falar um pouquinho aqui sobre a Umbanda. A Umbanda também realiza batismo, embora isso não se mostre uma obrigatoriedade para aceitar os novos adeptos à religião, pois entendemos que de nada adianta fazer um rito de apresentação ali num dia, chamado de batismo, se na semana seguinte a pessoa não está nem aí para a religião, não tem coerência, não está permanecendo no sagrado, enfim. Na Umbanda, a apresentação orixá é diária, engloba nossos amacis, banhos de ervas, os cuidados que eu tenho com o meu ori, com o meu anjo de guarda, as giras que eu vou, se eu sumi da gira, se eu estou presente, não estou, se eu estou louvando meu sagrado, a Umbanda do lar, o aprendizado que eu internalizo na minha vida e assim por diante. Se a pessoa será ou não batizada naquele terreiro, vai depender de uma visão que aquele templo religioso tem sobre esse sacramento, sobre como o seu sacerdote está ou não preparado para a realização desse rito, se a casa tem uma fundamentação específica ou diferente sobre o tema, como que é a doutrina e o entendimento da casa sobre isso, e assim por diante. Antigamente o batismo era algo muito sagrado, mas hoje em dia a gente está percebendo ele um pouco banalizado. É triste ver que em menos de 5 anos, por exemplo, uma pessoa se batizou em diversas religiões diferentes. E isso é um sintoma negativo para a gente poder refletir sobre como estão as religiões no dia de hoje. As religiões estão se perdendo no acolhimento, na promoção da reforma íntima, no ensinamento e cumprimento dos seus valores, principalmente em repassar isso para quem chega. Eu ouço muitos consulentos dizendo: eu me batizei na religião tal, mas eu saí por causa das pessoas. Oi? Você entra pelo sagrado, mas abandona o sagrado por causa de pessoas? Tem algo muito errado aí. O batismo religioso é algo tão sagrado que representa ou deveria representar a sua real vontade de aceitar aquele sagrado. Se você ainda é muito jovem em uma religião ou de idade, ou não tem certeza que aquela religião seja para você, o melhor a fazer é apenas frequentar, experimentar, visitar. O batismo, na visão do nosso terreiro, é um selamento, um voto, uma coisa séria, sagrada. A gente precisa optar em fazê-lo ou não quando a gente estiver muito maduro, muito confiante, muito disposto a dar aquele voto para o sagrado. Quero lembrar aqui que o voto da pessoa é sagrado, não se limita à relação que você tem com um terreiro, ou com um ser humano, ou com um sacerdote. Você está fazendo voto pro teu sagrado. Se você se batiza e entrega a sua fé na católica, na evangélica, na umbanda ou afins, independente de você se decepcionar com a dinâmica humana ou de uma ou de outra pessoa ali, você não pode se revoltar contra o teu sagrado. O teu sagrado jamais vai te decepcionar. Mas infelizmente também tem muitos seres humanos, tanto da parte de iniciados e de iniciadores, fazendo coisas por impulso, coisas erradas, por interesse pessoal, por egoísmo, por status, sem fundamento, por influência alheia. Inclusive às vezes até por influência dos pais, por comércio, enfim. Com certeza há muitas críticas, é muito complexo esse assunto. Batiza as crianças, tira o livre-arbítrio delas escolher a religião delas no futuro? Não. Há muitas questões sociais, morais, éticas sobre o sacramento. O que é certo para um não é certo para o outro. Existe uma idade certa para se batizar?
E se a pessoa não se batizar, o que acontece? Dá para desbatizar? São tantas questões que atravessam esse assunto que eu convido agora aqui meus colegas dirigentes sacerdotes, né, de Umbanda, de Candomblé, de outras religiões, para falarem aí nas suas redes sociais sobre o tema. Esse é um tema que a gente está explorando muito pouco, mas ele é muito complexo e tem muita coisa para ser dita. Axé.